Iniciando a minha carreira solo aqui no LanceCast, eu tenho orgulho de trazer esse amigo meu que tá aqui do meu lado, engenheiro agrônomo, faz 50 anos que esse homem formou, um dos caras que eu gosto, um cara selecionador, um cara cabeceira da ponta da frente, como diz o meu amigo Carlotinha, fora da curva, doutor Eduardo Penteado Cardoso. Doutor Eduardo, seja bem-vindo ao LanceCast. Estou muito feliz de o senhor estar aqui. O senhor sabe o tanto que eu gosto de você. Tanto que nós já conversamos de genética, de gado, de touro. Já mexemos junto nos touros, deu tudo certo. E eu quero que o senhor venha aqui pra gente contar hoje muita história bacana, muita história do senhor, muita história da linhagem Lengruber. Ixi, eu acho que nós vamos ter história aqui pra dar com pau. Vamos longe na prosa aqui. Muito obrigado pela presença. Dê as boas-vindas à nossa turma aí que tá nos ouvindo, nos assistindo aí pelo LanceCast, pelo Spotify, também pelo YouTube nosso aí do Lance Rural. Olá, pessoal. Plínio, uma boa tarde para você. Tudo bem com você? Tudo jóia. Pessoal, é uma honra a gente estar aqui com o Plínio nessa primeira podcast, né? Que ele que tá patrocinando, que tá levando a efeito. E é um prazer a gente ter sido convidado, Plínio, e poder contar um pouquinho da experiência nossa. Pecuária no Brasil, a gente estava comentando, é um negócio muito grande. A gente mesmo não sabe o tamanho do nosso negócio, né? E cada um tem a sua história, né? Boa ou ruim, mas todos têm a sua história, seus detalhes. Suas histórias, seus aprendizados, tem tudo, né, doutor Eduardo? De modo que eu acho que até um bate-papo que estava faltando, né? Não é uma coisa formal, uma coisa onde você vai poder explicar detalhes que formalmente não se conhece. Então é muito legal, a ideia é muito legal e a gente está muito orgulhoso e feliz de estar participando aqui com você, Plínio. Não, bom demais. Nós vamos ter muita história bacana. Doutor Eduardo, eu vou fazer umas perguntas pro senhor, assim, bem interessante. Eu acho que vai sair um pouco dos bastidores, porque a gente tem uma aproximação bem grande. Eu acredito que eu vou na Mundo Novo desde 2006, 2005 retornei de Campo Grande pela BS, 2006 eu frequento a Mundo Novo e sou um usuário da linhagem Lengruber e sou um desbravador aí que a gente usa e abusa e garante e frequenta. Mas, doutor Eduardo, para começar a nossa prosa, eu queria saber um pouco mais do Eduardo. O Eduardo, lá de novo, como é que o senhor começou? Da onde você veio? Eu sei que o senhor tem um esteio muito grande, uma inspiração muito grande para agronomia. E eu queria que o senhor me contasse um pouco da história da vida do senhor do começo, até a gente ir chegando na Mundo Novo. Solta seu coração, conta para nós aí como é que o senhor entrou para agronomia e de onde chegou essa paixão pelo gado. Aí nos nossos pontos aqui a gente vai pensando alguns detalhes sobre a linhagem Lengruber que nós vamos conversar. Fala para mim do Eduardo Penteado Cardoso antes de ser o doutor Eduardo agrônomo. Bom, Plínio, a gente vem de uma família assim com uma certa tradição na agronomia, né, em cuidar de fazendas e tudo isso. Nós somos 6 irmãos, 3 homens e 3 mulheres. Meu pai é um agrônomo relativamente conhecido no Brasil. Muito. Né? No mundo, né? É. Então a gente, vamos dizer, nasceu em berço esplêndido. Eu tenho muita sorte de ter nascido lá. E a gente é uma prova. Nós somos 3 homens e 3 mulheres. Dos 3 homens, 2 são agrônomos. Meu irmão mais velho é agrônomo também. Formou-se na Exalc, como eu. Sim. Há 55 anos. 55, então eu tô errado, né? 55 anos que o senhor formou em Piracicaba. Não, meu irmão. E seu irmão? Eu há 50. Vixe. Então ele saiu, eu entrei morei na mesma república que ele morou. Tinha aquele movimento daquelas repúblicas lá. Era igual agora ou não? Tem república lá, tem mais de 100 anos, né? É, a nossa foi vendida, era uma casa muito antiga e, infelizmente, enquanto a gente estava lá, isso na década de 70, ela foi vendida e a gente teve que mudar. Então, essa tradição, no caso da Adega, o nome da nossa república. Adega? Adega. Boa. É bom nome, né? Bem sugestivo. Bem sugestivo. Pra república. Bom, e a gente, então, vamos dizer, nós somos exemplos da influência do ambiente, né, na demonstração do fenótipo das pessoas, né, no caso humano. Por meu irmão fez agronomia, eu também fiz agronomia, estou tendo sempre como base o nosso pai, que era um agrônomo que preservava a profissão, que adorava a profissão, vestia a camisa pela profissão, foi um agrônomo de sucesso. Isso tudo, então, influenciou a gente a trilhar para esse caminho da agronomia. E dentro da agronomia, desde o tempo da faculdade, lá em Piracicaba, eu sempre gostei muito dessa área de pecuária, sabe? De gado, de pastagem.
Então, por exemplo, quando o Marcir Corsi, né, professor Corsi, foi o primeiro ano primeira turma, ele era recém-formado, formou junto com meu irmão. Então, a primeira turma que ele deu aula foi a nossa. Pô. E começou aqueles experimentos lá de pastoreio rotacionado e testar. Eu já andei longe atrás de curso desse Marcir Corsi, desse professor aí, moço. Ele era muito famoso. Nós saímos lá da FASU pra vir aqui umas 3 vezes. Ele era muito conhecido, muito famoso, né? Ele foi um batalhador para essa área. E começou os experimentos de manejo de pastagens lá na Exalc. Eu lembro de ter fincado lascas, né, postes lá para fazer a cerca dos primeiros testes que ele fez lá. Então eu sempre tive essa facilidade, né, ou esse gosto pela pecuária, pelo bicho. Quando eu me formei, eu tive chance de me especializar em pastagem. Eu fui para a Austrália. Na época era um negócio difícil ir para a Austrália, em 72. A gente foi lá, ficamos 14 meses, muito bem recebidos lá. Trabalhei na Embrapa deles, chamava CSIRO, e eles tinham uma divisão de pastagens tropicais, né? Todo esse trabalho de desenvolvimento de pastagens era executado pelo CSIRO. E eles tinham muita integração com o Brasil. Tem uma das estações experimentais, a gente entrava do outro lado do mundo na década de 70. A gente tinha muito pouco contato, né, com eles lá, e quase não falava aqui, era complicado. E na entrada dessa estação tinha um mapa do Brasil, né, o da América Latina, onde o Brasil era destaque. E tinham aqueles alfinetes coloridos, onde eles coletavam espécies de leguminosas. Eles coletavam muitas leguminosas que eles gostavam, né, para usar em consorciação, aqui na América Latina, e as gramíneas, os capins, eles iam pegar na África, que é o berço dos capins, né? E o berço das leguminosas sendo a América Latina e principalmente o Brasil. Então, eu tive essa chance de estudar pastagens lá no CSIRO. Eu fiquei 1 ano e pouco. Fez tipo um estágio lá. Um estágio, com pessoas de nível muito bom lá. E aí pegou e voltou pro Brasil. Depois eu vim para cá, trabalhei nessa área com uma empresa multinacional, uma empresa inglesa, que estava especializada em sementes de forrageiras. Isso, né? Aonde, doutor Eduardo? Aqui no estado de São Paulo, em Matão. Tá. Essa empresa comprou o acervo do antigo IRI. Sim. O IRI era uma estação experimental financiada pelo Rockefeller, que desenvolvia pesquisas em culturas e tudo isso. Eles foram pioneiros em trabalhar em Cerrado, Plínio. Naquela época, 1970, né? 70 já tinha bastante coisa, mas eles estavam trabalhando nessa área lá desde a década de 60, no IRI. Eles tinham essa fazenda lá, uma coleção, por exemplo, de gramíneas e leguminosas muito interessantes, que a IPB, essa empresa, comprou do acervo do IRI, e a gente teve chance de ficar 3 anos trabalhando nessa empresa. Ô, doutor Eduardo, o senhor falou muito no começo aí de onde você começou a trabalhar, e eu queria que o senhor contasse, assim, a gente entrasse num ponto muito bacana, assim, que o senhor falou do teu pai, né? O Fernando. Cara, assim, eu infelizmente não tive o prazer de conhecer, mas assim, o homem é referência mundo, né? De agronomia, de pessoa, de caráter, de tudo, né? Acho que era um cara que você... Pô, o doutor Fernando tá ali, todo mundo... Batia continência, eu ficava quieto, ou senão ficava perto só pra escutar ele falar, né? Porque tanto ensinamento que tinha. Um amigo nosso em comum que me falava muito isso é o Olímpio. O Olímpio falava assim: doutor Fernando tá ali, você fica perto e escuta, porque o homem tem uma cabeça impressionante e eu queria que o senhor falasse um pouco pra gente. Sim, eu sei do orgulho que o senhor tem, mas o que esse cara representou e eu acho que ele representa até hoje pra gente, né? Dessa cultura que deixou pra você e de seus irmãos, que eu acho assim, é uma empresa hoje, vocês têm familiar bacana, todo mundo nisso. Você pega o Ferzinho, tá à frente da Conan hoje, né? Nós vamos chegar nesse ponto aí, mas o Ferzinho formou conosco lá na FASU. O Ferzinho foi meu veterano. Então, tipo assim, que também é agrônomo, né? E quem foi o doutor Fernando Penteado pro senhor? Bom, Plínio, ele foi um exemplo pra gente, né? Como homem, como caráter, né? Como educador. Ele não era de educar muito a gente, falar muito. Ele se impunha, gozado. E não era medo, não. Acho que era mais respeito mesmo. E eu era um aluno relativamente bom também, então eu não precisei levar muita dura dele. Quem dava mais era a minha mãe. Ele se preservava. Mas vocês é sistemático demais, seu pai não é. Não é que você pensa. Mas, enfim, ele tinha uma cabeça privilegiada, a verdade é essa, né, Plínio? E foi lá, essa cabeça privilegiada foi direcionada para coisas bastante palpáveis e bastante interessantes, né?
Ele abraçou a agronomia, como eu falei no início, com um prazer, com um amor tão grande. E não tinha crise para ele, sabe? Ele não reclamava da vida, não reclamava das coisas. Pensava muito, discutir com ele era complicado, viu, Plínio? Mas como? O homem é quando sabido. ele falava uma coisa, ele já tinha ido e voltado várias vezes. E uma capacidade de captar as coisas e sintetizar. E parece que muito estava à grande. frente do tempo, né, doutor? É como diz, Muito, né? né? Ele é meio fora da curva, né, Plínio? Então Fora ele da tinha curva realmente total. uma inteligência, um QI superior, né, à nossa, bem superior à nossa e bem direcionado. Quer dizer, ele não era, como a gente fala, um cara destramelado, não. Ele era muito, muito conciso, muito Centrado, direto com as né? coisas, direto, Centrado. Eu me lembro da história. honesto, justo, sabe? Eu me lembro do teu pai, um dia a gente foi lá, eu fui almoçar com você lá, e foi no começo desses smartphones, desse estado, falou assim, não, meu pai já pilota isso aí. Direto, não. Todinho. Mandava zap pra gente, mandava e-mail, reclamava se não respondesse na hora, assim, que a gente tinha que estar meio E disponível. o quê? Ele pra tava com 90 anos, né? Já 100, beirando 100. Beirando 100 e anos. poucos anos, Então, e hoje a gente tem muita gente que fica assim, tô na dificuldade de fazer as coisas, né? Não sei o quê. Rapaz, você olhava pra ele e falava, dificuldade é lá, moço. O homem tá com 100 anos, pilotando o WhatsApp, cobrando, apertando. O Plínio, botando ele pra sempre mexer. gostou muito de viajar, de conhecer as coisas, né? Principalmente relacionadas à agronomia. Então, ele viajava enquanto ele tinha físico para isso, né? Até os 90 anos ele viajou bastante. E depois ele, né, fisicamente teve que reduzir essa atividade toda dele. E aí veio a internet, né? Veio o computador. Aí o mundo se abriu para ele de novo. Ele não precisou mais ir no mundo, o mundo veio para ele. Então isso eu acho que deu uma sobrevida muito grande para ele e manteve ele alerta e atento e moderno, né? Até o final da vida dele. Praticamente até o último dia dele, Isso é espetacular. Morreu ano passado, em 2021. Ele estava alerta, estava perguntando das coisas, falava de gado, ele sorria, ele já estava, assim, mentalmente um pouco mais afetado, né? Que é normal. Mas falava de gado, ele sorria, e a conversa ia longe. Ele tinha um gosto pela pecuária muito grande. Não, vamos lá. Já que o senhor tocou num assunto aqui de gado, né? Eu até fiz umas pautinhas aqui pra gente conversar. O senhor era agrônomo, foi pra Austrália, voltou pro Brasil, trabalhava numa empresa. E da onde vem, assim, vou começar a mexer com gado? Eu sei que não é a sua pessoa, é um grupo que vocês, né? Que na época da família, né? E sim, vou buscar um gado. Como é que foi para buscar esse gado? O senhor sabe do que eu quero falar, que para buscar na linhagem Lengruber. Como é que foi isso? Que pelo que eu te conheço e conheço da família de vocês, eu acredito que vocês devem ter estudado muito, né? Estudado, visitado, perguntado e eu não sei. Eu acho que isso aqui que eu tô perguntando agora pouca gente sabe, né? Alguns sabem a história. Que o fulano falou, que foi lá que o doutor Eduardo falou, mas tipo assim, como é que a Mundo Novo nasceu? Como é que... Vou bem atrás da Mundo Novo, vou na Maná, né? Porque antigamente era Maná. Como é que nasceu a Maná? Como é que a Maná surgiu pro gado? Onde foi buscar? Por quê? Por onde? Por quando? Assim, eu queria me aprofundar muito nisso, doutor Eduardo, porque tipo assim... como o senhor sabe, eu falei aqui no começo, eu sou um cara que sou apaixonado pela linhagem Lengruber, o senhor sabe muito bem disso. Até você brincava muito comigo e falava assim, Plínio, eu gosto de ver você nas centrais, que o povo da central, você arrasta o povo pra vir aqui, ou você vem aqui e empurra nos outros. E vai pra frente. E eu acho que essa história boa e bonita, e o que a linhagem faz, já fez, faz e tem a fazer pra raça, eu e o senhor somos dois apaixonados de Nelore, tem muito a contribuir ainda e eu acho que tem muita coisa que a gente ainda não sabe como é que chegou nesse ponto. Então eu queria que o senhor contasse para mim aí nesse ponto, como é que nós começamos a mexer com gado. O Plínio, então, meu pai foi fundador da Maná em 1947. Adubos Maná. Adubos Maná. Isso. Do slogan Maná com Maná do Bandudá, né? Esse eu lembro que eu era moleque. Hoje as essa gerações pregou. novas, mas eu lembro no meu tempo, todo mundo sabia. Era um negócio interessante. Foi uma coisa que pegou mesmo. E a empresa cresceu, ele tinha um sócio que era amigo dele desde aqui de São Paulo, ele é paulistano,
Depois foi amigo dele em Piracicaba, estava 1 ano atrás dele, doutor Eduardo Camargo. Eu sou Eduardo por causa disso também. Ah, legal. E os dois decolaram, né? A Maná progrediu bastante, ela tinha uma linha muito interessante, né? De produtos de qualidade, de treinamento de equipe. Isso fazia parte do DNA da Maná, que os dois sócios impuseram, né? Na empresa. E ele fala muito assim, na época, na década de 70, mais ou menos, a adubo dava dinheiro. E nessa época também havia... então ela dava lucro, né? E havia incentivos fiscais nessa época dos governos militares para aplicação na Amazônia, para reflorestamento e basicamente turismo e outras coisas também. E no Nordeste também. Bom, então a Maná resolveu montar um projeto na Amazônia, aproveitando esses incentivos fiscais, né? Projeto de pecuária, década de 70, estava começando aquilo lá. Braquiara chegando. Na época era colonial, não tinha braquiara. Braquiara veio 10 ou 15 anos depois, mais pânico, né? E o pessoal plantava de avião, era aquela... Lá em casa, em 82, era só colonhão. Pois é, depois o colonial começou a dar para trás por causa de fertilidade do solo, a braquiara coincidiu com a entrada dela, né? Graças a Deus ela chegou. Uma redenção. Mas naquela época era colonial, então abriu-se esse projeto lá no sul do Pará, né? Chamava Sussuapara, e a ideia era ter gado comercial lá. E nesse meio tempo abriu-se também uma outra propriedade com incentivo fiscal para reflorestamento em Brotas, no centro do estado de São Paulo. Brotas é uma região de cerrado, de terras muito pobres. Ninguém queria. É a região mais bem localizada, está no centro geográfico de São Paulo. Então é equidistante de qualquer lugar no estado de São Paulo. Mas ninguém queria nada com aquilo lá. A turma queria era a terra roxa. Então aquilo ficou. Era uma fazenda, o exército tinha fazenda lá para treinamento de pessoas e tanque, essas coisas todas. E tinha um núcleo ali na região de terra, um pouco melhor, onde eles plantavam café, mas a grande parte da área ninguém queria nada. Bom, a Maná conseguiu comprar uma propriedade grande lá, boa, que se chamava Mundo Novo, né? Continuou chamando-se Mundo Novo, Fazenda Mundo Novo, e implantou esse projeto de reflorestamento lá. Mas a fazenda era maior do que o projeto, então começou também um projeto de pecuária. Paralelo. Junto com o reflorestamento, né? Então ela cumpriu o projeto de reflorestamento, tinha os diplomas e tudo isso, né? E plantou Napier, na época era Napier. A ideia era começar a mexer com Nelore, né? Que era a raça... E tratava no Napier. Já predominante na época, e Napier era o capim que mais reagia à adubação. A ideia era fazer um pasto adubado. A Maná chegou a ter... Era a maior área de Napier do mundo. Assim, numa área só, né? Contínua. Eram 800 alqueirinhos, alqueire de São Paulo. Dá uns 20 mil hectares por aí, né? 2 mil hectares, desculpa. 2,4, né? 2,4, isso. Então vai dar 8 vezes 2, 16, mais ou menos. Mais ou menos isso aí. De 2 mil hectares. E Nelore, né? Então a ideia era trabalhar com Nelore registrado na época aqui em Brotas e fazer tourinhos aqui e mandar para o projeto comercial lá no Pará. A ideia básica era essa. Boa. E a Maná entrou no que havia de interessante nas linhagens mais conhecidas na época. Ela chegou a ter muito sêmen do Schumacher, por exemplo. Ela entrou de sola, né, no investimento. Então, assim que começou esse projeto de gado registrado em São Paulo, na região de Brotas, na Fazenda Mundo Novo, para servir touros para a Fazenda Sussuapara, no sul lá do Pará, Parazão. Santana do Araguaia. Por isso que uma vez eu estava conversando com o Daniel, ele ainda me falou que vocês tinham... Era um rebanho de gado de corte lá em cima, né? Lá no Pará, né? E tem um núcleo lá. Acho que chegou a ter um núcleo de PO lá. Não tem um negócio nessa assim? época eu também não estava na Maná. Eu sempre acompanhava o Plínio, mas eu tinha uma atividade própria minha, de semente e tudo isso. Mas tinha leilão em Brotas, o Nicola, que era o antigo gerente lá. O Nicola foi colega meu de faculdade. Então a gente se dava muito bem. Eu ia lá sempre que tinha leilão, algum evento, pelo interesse que eu tinha também. E então eu frequentava, mas não estava ligado. Mas a Fazenda Mundo Novo, quem dirigia era o Grupo Maná, era a empresa Maná. Era da Maná, era uma subsidiária da Maná S.A. Certo. Ela chamava Maná Agropastoril Limitada. A Maná S.A. era proprietária total. Mas aonde foi a viradinha de chave? Igual você falou, nós tinha muito sêmen do Schumacher, saía comprando todo mundo. A hora que foi a viradinha, que falou assim, nós vamos aqui no Lengruber. E por que aqui o Lengruber? É interessante essa história, Plínio. As coisas são muito pontuais, né? Tudo acontece assim na hora certa, do jeito certo, é interessantíssimo. 100% da vida da gente é nisso. É isso aí. A vinda do Lengruber pro Brasil é assim, né? Justo. No caso da Maná, então, ela estava com essa proposta, com esse projeto. Tinha uma vacada, era vacada de várias origens, né? Comprava em Minas, comprava no sul de Goiás, comprava aqui em São Paulo, todo gado PO. Touros comprava também de VR,
Brumado, dos Virts e Araçatuba. E o sêmen, E naquela época tinha pouco fornecedor de genética boa também, né, doutor? Era bem mais limitado, Era não tem bem mais dúvida limitado, nenhuma, né? E estava começando os projetos a tecnologia de inseminação também na época, né? No começo da década de 70. Não, pô. Final de 60, começo de 70. Então o boom começou aí. E o Dr. Fausto Pereira Lima, Plínio, era consultor da Maná, né? Nesse projeto. E numa das visitas que ele fez lá na Maná, ele comentou com o doutor Cardoso: olha, doutor Cardoso, eu estive julgando, ele era juiz também. Juiz, jurado. Fui julgar um gado lá em Curvelo, no centro de Minas, centro-norte de Minas, e me chamou a atenção um gado muito grande que eu vi lá. Não era um gado muito caracterizado, mas é um gado grande, encorpado, ossatura boa, muita costela. E eu perguntei de quem era, me falaram que era do seu Geraldo de Paula, e que era um gado tratado com cana, mas era um gado que ficava no pasto mesmo. Tratou com cana para poder vir para a exposição. E eu achei que era vamos dizer, era uma coisa muito direcionada para o interesse que a Maná tinha. Talvez pela filosofia dela, de ter um gado mais comercial, um gado mais de campo. Dá uma, vamos dizer, uma guinada grande. O mesmo manejo de terra, né? Curvelo e Brotas. E Brotas, terra fraca, né? O seu Geraldo não tinha pasto. O gado dele ficava no cerrado mesmo, pra você ter uma ideia. Então, convinha vocês darem uma olhada lá. E nessa época, acho que foi o doutor Cardoso, acho que o Nicola foi, e o Celso, que era o outro gerentão geral, Celso Arthur, também foram lá. E na Fazenda Papagaia. Fazenda Papagaia, em Curvelo, do seu Geraldo de Paula. Dona Sônia. Seu Geraldo não fala, né? Você tinha que arrancar as coisas dele, né? Eu não conhecia ele, só conhecia a Dona Sônia, mas assim, com cada história maravilhosa. Eu conheci pouco o seu Geraldo, infelizmente. Mas nessa época eles já gostaram bastante do trabalho dele, gostaram dos animais e quiseram comprar um touro. Chamava Jango. Aí, seu Geraldo, eu tenho interesse, a gente tem esse projeto de começar e tal. Eu gostei muito daquele tourinho ali. Ele falou: olha, esse eu não vou poder ceder para vocês, que ele tinha sido comprometido para a Colômbia. O touro foi vendido para a Colômbia naquela época. Pois ele foi mesmo para lá. E aí, doutor Cardoso, também é bom negociante, falou: tá bom, não posso ele, mas e você me vende o pai dele? O pai dele era um Mistério. 7015, RGD 7015. E acabaram negociando, o Mistério foi comprado, então. E o Mistério foi direto para a Lagoa. A Lagoa estava no auge na época, assim, né? Era a única que tinha. Lagoa Bamerindos, não é? Um negócio assim, eu acho que já era Bamerindos, não era? Na época, eu acho que ainda não era Bamerindos, ainda era dos Biagi, né? Acho que era da família deles lá. Lagoa da Serra. Entrou um pouco mais tarde. Isso, verdade. Em 74, isso. Então, em 74, ele já foi para Lagoa da Serra, começou a coletar lá. Nesse ano mesmo, já inseminou a vacada, fez uma inseminação massal com o Mistério. Em 75, começou a nascer os bezerros. E o pessoal já falou: não, isso aqui é um negócio diferente. Ô, gente, você escutando a gente aqui, era muito difícil a inseminação nessa época. Imagino. Era muito difícil. Era na ampola, ou era no pallet, né? Por que tinha... Voltando um pouquinho, o senhor estava falando do Mistério. Antigamente se comprava o touro, né? Você fazia o seu plantel em cima de um touro. Hoje a gente já compra aspiração, vaca, embrião. A única antigamente era o touro. E aí demorava muito, né? Porque o cara não vendia vaca, né? Era difícil tirar vaca desses caras, dessa turma mais antiga, assim. Era difícil. Mas vamos lá, voltando lá, Mistério na Lagoa. E a bezerrada nasceu, né, Plínio? A primeira safra que nasceu lá, o pessoal já achou interessante, né, o que estava acontecendo ali. E no ano seguinte também, quer dizer, foi se consolidando essa progênie do Mistério, eles resolveram, assim, não, acho que é aqui mesmo, o caminho nosso é esse. Então eles tomaram uma decisão interessante e venderam todo o estoque de sêmen do Schumacher, que era o touro da época. Era o touro da época. Eram 1000 doses. Meu pai falava, o doutor Cardoso falava que era o maior estoque de sêmen do Schumacher fora da família do seu Torres. Era a Maná que tinha, que era o touro da época, né? Era o sucessor do Carvard. Tava assim, no auge da fama, né? Isso. Então, e valia uma grana, hein? Tava com a grana. Eu acho que faturou bem, viu? Infelizmente eu não tava lá ainda, né, Plínio? Mas aí é uma decisão importante, né? Claro. Porque uma coisa consolidada... É virar o disco, conhecido, né? exatamente. Tocar pro outro lado. Infelizmente deu certo, né, Plínio? Porque depois disso já compraram mais animais lá do seu Geraldo. Nesse meio tempo, o seu Geraldo perdeu um filho em quem ele confiava muito, né? Ele achava que ia ser o sucessor do trabalho dele, então ele retinha muito, ele era mais difícil de negociar por causa disso, de manter esse rebanho pro filho e tal.
E ele viu que a Maná estava se envolvendo bastante no negócio e estava trilhando um caminho interessante na seleção desse gado, né? Do gado fechado, né? Geral, do gado fechando, né? O gado dele era fechado e a Maná era aberta, mas na medida que entrou o Lengruber lá, através do mistério, e depois vieram outras compras, ela foi fechando praticamente, não entrou outra genética lá que não fosse do lado do seu Geraldo, um pouco do seu Paulo, e animais próprios da própria Maná mesmo, né? Tá. E aí, com essa morte do filho dele, ele resolveu abrir um pouco mais e vender um pouco mais de animais para Maná, inclusive algumas fêmeas. A última venda, Plínio, foi o Banguê, em 1981. O Banguê é GP. É, GP. O Banguê é GP. Geraldo. O Tango também. Também. O Tango velho, né? Tango velho, pai do que Tango. É pai do Tango novo, Isso. que criou essa família do Tango, né? Certo. E o Banguê é o representante da família leiteira da linhagem Lengruber, né? Sim. O Tango tem um pouco da família leiteira também. E o Mistério é da família... Mistério e Barranco. Sim. É mais da família de Do corte, peso. né? Mais de peso, de musculatura, Da carne. tudo isso, é. No caso do Banguê e pouco do Tango, é leite, é temperamento bom, né? Foram duas famílias que foram mantidas um certo tempo separadas lá na Maná. Então, assim começou, Plínio. Esse lado, assim, de pecuária do Dr. Cardoso se evidenciou com esse projeto, né? O envolvimento da Maná em pecuária. Ele adorava. Mas olha que interessante. Ele teve a ideia de virar a chave, né? E isso aí, né, é estudioso, que na época a gente não... Nessa época não tinha nossas DEPs, né? Hoje Nada, as DEPs, nada. não tinha nada, não tinha genoma, não tinha DEP, não tinha nada. E ele foi totalmente no oposto do que a época pensava nessa época, que era o recurso que tinha, que era a pista, né? Que era os julgamentos, as pistas de julgamentos. E então ele falou: não, vou pro bicho pra fazer carne. E aí foi estudando e falou: vou fechar uma linhagem. Olha, os caras tá pensando na frente, cara. Né? O Plínio sempre procurou medir, é interessante. Sempre isso aí. me media. Eu me lembro no começo lá eu comecei lá na Maná em 83. E naquela época a gente fazia muita conta com calculadora, né? De avaliação dos animais, pesagem, esse tipo de coisa. Era tudo meio na mão, na calculadora. Ele se dava muito bem, por exemplo, com o Dr. Arnaldo Zancaner. Sim. O Dr. Arnaldo era muito amigo nosso. E sugeriu, por interesse da Maná, que viesse o Hargrove. O Hargrove é que pegava aquela maçaroca de dados que o Dr. Zancaner tinha, levava lá para a Flórida, da Universidade da Flórida, e dissecava aqueles dados todos, né? O Hargrove esteve conosco e deu algumas orientações de como manipular aqueles dados que a gente tinha também, né? Depois veio o Dr. Hutton, da Austrália, na área de pastagem, fez palestra, fez dia de campo lá. E o último, vamos dizer, mais evidente foi a visita do Bonsma. Essa foi uma mudança grande no lado de filosofia de seleção do Lengruber, que a gente pode desenvolver a hora que você quiser. Mas aí, doutor, olha que interessante. Voltando assim, eu tô batendo um pouco nessas histórias, porque, tipo assim, nós estamos falando de uma época que o foco era o animal de beleza e de pista, né? Não que tenha diferença, tá? Mas assim, e se media pouco, e era poucos que se media, né? Eu acho que tinha vocês, o Izê, pelo amor de Deus, se eu tiver errado aqui, Sucesso, Bom né? Sucesso, pro doutor Arnaldo, e o mais um, dois, às vezes o Ovídio, né? Que O na Ovídio época pode ser um pouco, né? O Santo Lunardelli, com o gado Justo. Pele rosa, ele tinha informação. tinha medição e assim, e foi vindo, que é o que vai chegar hoje nas nossas avaliações, nas nossas DEPs. O começo foi aí, né, doutor Eduardo? Não tem dúvida, não tem dúvida. Estatística é estatística, né? Ô, doutor, mas assim, nós entramos na linhagem, né? E aí, porque, é Maná. Eu falava do gado da Maná, né? Falava do gado da Maná. E aí, numa certa forma, virou o gado Lengruber. Mas aí você fala assim, pô, mas o gado Lengruber, mas o senhor é Lengruber? Não, o Eduardo Penteado. Mas por que do Lengruber? Da onde o Lengruber? Mas eles não é Lengruber, por que eles usam esse negócio? Tô fazendo pergunta pro senhor, que eu escutava isso direto, quando a gente rodou esse Brasilzão inteiro aí. E aí, tipo assim, por que a Maná virou Lengruber, né? E comprou essa marca, e teve família. A gente conhece a família Lengruber, eu também conheço. São pessoas maravilhosas. Maravilhosas. Perdemos o seu Paulo esse ano. Perdemos o seu Paulo esse ano, infelizmente. Um homem sabido também, à frente do tempo. E sim, por que disso? Da Maná transformar em Lengruber?
Foi uma homenagem, eu lembro do Dr. Cardoso falando isso aí, da visão que o Manuel Lengruber, que foi o introdutor dessa linhagem no Brasil em 1878. Como é que veio a linhagem pro Brasil? Só recapitulando. Então, o Manuel Lengruber é descendente de suíços que estavam radicados, essas famílias radicadas no Rio de Janeiro. Né? Ele era um engenheiro. Como bom suíço, gosta de morro, né? Então, ele está na região serrana do Rio. Eu já fui lá, é um morro louco. Ali é bastante morro. Eu já fui lá, já. Perna grossa por isso, né? E o seu Manuel era engenheiro, e ele tinha um nível, deve ter sido amigo até do Barão de Mauá, porque ele mexia com ferrovias, né? Com cremalheira, ele fazia metalurgia pesada na época. E ele ia muito para a Europa por causa dessa tecnologia de metalurgia, né? E ele tinha fazenda no Rio de Janeiro de café, o negócio dele era café, na região lá do Carmo, né? E numa dessas idas para a Alemanha, em Hamburgo, é um porto importante, tem um zoológico muito importante lá também. Talvez por ser porto, né? Vinham uns bichos e tal. E aí uma empresa chamada Hagenbeck era dona do zoológico e se especializou em trazer animais da África, principalmente, para zoológico e para circo, né? E ele visitou lá esse zoológico e viu que tinha alguns animais expostos lá, né? E ele viu lá bovinos, né? Índicos e tal. Originários da Índia, né? Animais, ele viu animais fortes, né? Com ossatura, cupim, meio cinza, branco, cara de bravo, assim. E viu lá, não, na Índia é usado para leite e para trabalho. E ele falou, olha, isso pode ser interessante. Um país tropical, né? Claro. Pode ser interessante para o nosso... Já havia provavelmente menções de zebus que vieram para o Brasil, mas não tem nada registrado ainda. E ele trouxe esses animais nessa viagem a partir de Londres, que a Índia era uma colônia britânica e tinha alguns animais lá que ele acabou trazendo. E levou para essa fazenda dele, 1878. Tá. Foram 4 ou 5 animais. Esses animais se adaptaram tão bem na fazenda e cumpriram, né, o que ele queria, que era serviço, né, era trabalhar nas lavouras de café, puxar carro, trabalhar no terreiro, tirar um pouco de leite e tudo isso, que ele acabou fazendo importações da Índia. E eu lembro do seu Paulo, que tem esses documentos. O seu Manuel Lengruber recomendava para a Hagenbeck, essa empresa alemã, que buscasse animais em vilas diferentes na Índia para evitar a consanguinidade. Olha aqui a cabeça que ele tinha na época, né? Meu Deus. E então ele trouxe esses animais, fez mais, além dessa primeira importação direto da Inglaterra, mais 3 ou 4, até 1800, se não me engano, 81, 83, ele trouxe. Então e esse gado todo, ele tirava fotografia, então está documentado, né? São animais que tem fotos da época Tem que um eles livro, chegaram né? aqui. O seu Paulo tem isso no livro dele. Nós temos algumas fotos lá no escritório lá da fazenda, né? O seu Paulo que nos cedeu. Então é isso. Com a vinda, depois o Lengruber, a linhagem, né? Se expandiu e tudo isso. E a ideia da Maná, do meu pai, né? Do Dr. Cardoso, dar o nome de Lengruber à linhagem foi em homenagem ao seu Manuel Lengruber por essa visão que ele teve, né, de trazer esse gado para cá e causou uma revolução no Brasil, né? Porque antes era o taurino que tinha aqui, o ibérico, né? Que estava adaptado, mas não se multiplicava muito, né, Plínio? É taurino, afinal de contas. E outra, a entrada do zebuíno nessa época, os primeiros documentados, depois vieram mais alguns. Aí, e essa adaptação que última, teve, né? essa expansão que teve do zebu no Brasil, principalmente o Nelore. É espetacular. Que não tem nada no mundo. Não. A gente assistia filme de Bang Bang, tinha aquele gado cara branca, né? O Hereford lá nos Estados Unidos. Mas isso aqui, nosso, foi muito melhor. Maior do que o Hereford, não tem dúvida nenhuma. É que não tem. A gente não divulga o que devia ser divulgado, né? Esse é o grande problema, né? E o Nelore é a raça mãe total, longe das outras. Isso é a raça que adaptou em tudo quanto é canto. É impressionante. E aqui no Brasil, com certeza, Plínio, eu vou falar uma coisa que deve ter tido um pouco de cruzamento com o taurino que havia aqui. Não tem dúvida nenhuma. Até pela expansão populacional que houve no Nelore, né, principalmente, de, sei lá, 3, 4 mil animais que vieram há 100 e poucos anos atrás, hoje tem 90 ou 100 milhões, né? Nelorados. Se não fosse a contribuição desse taurino que tinha aqui, depois voltando para o Nelore, não teria atingido esse número e tornou o Nelore muito versátil. Ô, doutor, foi nessa época da compra da manada Lengruber ou a mudança de nome que foi a mudança para Uberaba ou tá mais para frente? Não, isso foi a marca Lengruber, né? A Maná registrou. Isso. A marca e a logomarca também, o nome e a logomarca, em 1983. Plínio. Então ela já estava trabalhando como linhagem Lengruber. A Maná que trabalhou todo o marketing, né, da raça,
da linhagem foi feita no tempo da Maná. Eu costumo dizer que a gente teve a sorte de ter se envolvido e adquirido esse gado porque já tinha uma marca conhecida com o background da Maná por trás, né, Plínio? Com Então, certeza. toda, assim, a filosofia da Maná estava traduzida na filosofia de seleção que a gente adota. Ô, doutor, e quando saiu da mão da Maná para vir para a mão de vocês? Aí eu acho que de vocês que eu falo assim, dos irmãos, né? Ou é do senhor? Me explica como é que é a Mundo Novo hoje. Ô Plínio, a Maná, no final do século passado, no começo deste século, já no ano de 2000, ela passou por um processo, e todas as empresas passaram por isso, praticamente todas, uma ou outra ficou, nacional, de fertilizantes, de aquisição pelos grandes conglomerados mundiais, né? E a Maná, na época, foi vendida para o grupo Bunge, que já tinha esse esquema de fertilizantes. Então comprou a marca Maná, comprou as ações da Maná, comprou todo o acervo da Maná. Pô. E as fazendas foram juntas. Ela se tornou majoritária, se tornou dona, proprietária das ações. As fazendas, Brotas e no Pará. Do Pará. Isso em 2000. E a Bunge, o negócio dela era fertilizantes. Então eles tiveram essa ideia de se desvencilhar, né, se desfazer de todas as atividades que não fossem ligadas a fertilizante. Então resolveram vender a fazenda em Brotas, o gado em Brotas, a fazenda no Pará e o gado do Pará. E vocês pegou o gado? Eu fiz um apelo lá para a diretoria da Bunge, felizmente eles seguiram. O Plínio, falei, olha, se vocês fizeram um leilão de liquidação, provavelmente vai ser mais vantajoso financeiramente para vocês. Claro. Mas vai acabar esse trabalho. Que é uma linhagem que está vindo desde 74, está numa fase muito boa, né? Está sendo reconhecida, tem um caminho interessante sendo traçado, tem um futuro promissor. Então a única coisa que eu sugiro para vocês é manter o rebanho, tentar buscar um comprador para o rebanho todo, né? Onde vai haver uma chance de continuar com esse trabalho de seleção. E nessa época eu falei, olha, e eu tenho interesse também. Aí já tinha conversado com meu irmão, da gente fazer uma fusão aí, juntar os cobrinhos e fazer uma proposta para eles. E eles ouviram outros né, interessados e deu sorte da gente ter rematado. Ter ganho esse remate. E aí o gado foi tudo para Uberaba. E nós compramos o gado e depois fomos atrás de fazenda. Um negócio meio diferente. Naquela época eu tinha 20 anos a menos, né, Plínio? Então, não, mas comprar um gado antes... Nossa Senhora. 3.500 cabeças na mão, para onde vai levar? Não sei, vou atrás de fazenda. Mas foi interessante. E deu certo da gente ter descoberto essa fazenda em Uberaba, que estava à venda já há 2 ou 3 anos antes. Eu já sabia disso, então deu sorte da gente conseguir adquiri-la. Era uma fazenda menor do que o rebanho, que a gente fez o caminho inverso, né? Você compra uma fazenda, vai formando pasto, vai abrindo, né? Vai abrindo, vai trazendo, vai povoando a fazenda. Nós fizemos o inverso, compramos o gado e depois fomos para a fazenda. E ela era pequena, pro tamanho do rebanho. Do gado. Então nós passamos lá. O primeiro ano foi bem, porque ela ficou vedada há muito tempo, a gente adubou e tal, mas no segundo ano é que a coisa apertou lá para nós. Aí a gente teve que alugar pasto em Vizinho, fomos para Araxá, fomos para várias cidades circunvizinhas lá, alugando pasto para poder acomodar o gado todo e não deixar de fazer as avaliações. Isso era importante. Esse era um ponto que eu ia chegar pra gente falar um pouco disso aqui. Eu dei uma pesquisada aqui, apesar que eu sabia de um tamanho, mas a Mundo Novo, né, e vocês focam muito no trabalho interno, no estudo interno, né? Tem uns pontos interessantes e assim, até muita gente fala assim, será que essa turma não aplica vermífugo no gado quando nasce? Se é verdade isso, Plínio? É verdade, eu vou lá. Porque é um trabalho que vocês foram fazendo, né? Até o gado criar uma resistência à carrapaticida, isso? É basicamente isso aí. Não tem uma história disso aí, não tem, doutor Eduardo? Ô Plínio, eu me inspiro um pouquinho na agronomia também, né? Nesse quesito aí. Às vezes a gente está aplicando um produto e o gado pode não precisar disso aí. Hoje em dia a gente tem que olhar muito a despesa, né? Administrar muito gasto. Eu acho que mais do que a receita, a gente tem que administrar a despesa. E então, me inspirei um pouquinho nisso num amigo nosso da Austrália que não usa vermífugo. É outra realidade lá, uma região mais seca, tudo isso. Mas... O senhor teve lá? O senhor viu? Mas de qualquer forma ele não usa nada, né? Então a gente começou esse trabalho acho que faz uns 15 anos que a gente está com essa proposta
em 2/3 do gado, a gente aplica vermífugo só na desmama. Sim. Aplica aquele... Em todo o gado a gente aplica aquele ao nascimento, né? Sim. Para curar umbigo, essa coisa. Até para ajudar na cura do umbigo, para ajudar as coisas. Isso, e as primeiras, né? Ajuda na imunidade dos Sim. bezerros novos, além do colostro. E na desmama, a gente está só aplicando vermífugo em 2/3 dos animais. 1/3 a gente não está nem na desmama. E só na desmama. Esse, mesmo que é vermifugado, só recebe na desmama. Depois não recebe mais e antes só recebe aquele ao nascer. Não nascer. E uma parte, 1/3, nem na desmama recebe. E a gente notou que não tem muita diferença entre os animais. Quer dizer, eventualmente pode até ter, assim, na média, mas tem animais não vermifugados tão bons quanto os vermifugados, com os melhores vermifugados. Legal. Isso aí que chamou a atenção da gente. Aí eu fiquei pensando que na agronomia, a gente, quando eu era novo, né, eu ia muito na fazenda com meu pai, ele plantava algodão. Pensando numa cultura que usa muito defensiva, é o algodão, né? Principalmente naquela época. Se usava DDT e BHC, que eram os produtos que tinham. Então ele terminava de plantar o algodão, o Plínio chamava o administrador e marcava na agenda quando que ele ia aplicar os defensivos lá, seja DDT ou BHC, em função da data de plantio. Porque era a recomendação do IAC, por exemplo. Era o normal, a tecnologia era essa. A gente faz isso parecido com isso ainda no gado. Vermifugar, mês 5, 7, 9 ou qualquer coisa assim. Sem saber se precisa. Hoje a agronomia, nas lavouras, né, nas culturas, existe o pragueiro, é o cara que faz o levantamento, se precisa usar o defensivo ou não. Além do trabalho genético de plantas resistentes, né? E a gente está tentando trilhar esse caminho de animais tolerantes ou que tenham uma defesa biológica contra os vermes. E eu tenho certeza que você já tem cliente fiel que chega lá perguntando sobre isso. Isso aqui é da turma do vermifugado, não é? Do mesmo jeito que você falava, que a gente perguntava se era da prova de ganho de peso. Na prática, Plínio, não tem muito assim, o pessoal não pergunta muito, mas o que acontece na prática é que o nosso gado, a nossa genética, tem ido bem. Nós temos feito bastante venda para Roraima, por exemplo. Não sei se você conhece Roraima. Não conheço só pelas nossas vendas aí, que quando eu trabalhava no programa também, a gente já fazia muita venda para lá. Né? Começamos a vender lá, aqui o mercado de Roraima praticamente nós é que abrimos. E o gado nosso está muito bem, muito adaptado lá. Nós temos também um trabalho na Embrapa, né? No Pantanal, com a Embrapa. Cedemos alguns sêmen para eles fazerem os testes lá. E eu sei que está indo muito bem a nossa genética. Pantanal, Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul? Mato Grosso do Sul. Certo. Na Embrapa, lá na fazenda em Umirim. Certo. E mais recente nós tivemos mês passado lá na Bolívia. Isso, tivemos junto. Eu quis conhecer o Beni. O Beni. O Beni é desafiante, né? Onde está a pecuária, vamos dizer, de cria, a pecuária volume, né? Volume. É lá no Beni. Eu conheci lá e já temos alguns clientes que compraram touros nossos, estão muito, muito à vontade lá no Beni. Então, na prática está ocorrendo essa adaptação do gado nosso a essas condições, pensando muito em custo de produção baixo. E aí nós tava falando, e aí a gente falando um pouco dessa vermifugação, né? E aí vem num ponto muito forte que eu acho que, assim, para mim, na minha opinião, é a grande força da linhagem, né? Que é o trabalho que vocês fazem com as PGP, que é as provas de ganho de peso, né? Eu fazendo uns rabiscos aqui, conversando com o senhor fora, um exemplo aqui, o senhor faz PGP desde 1995. 95. Certo? Isso. Nós estamos em 2022, então faz 27 anos que o senhor faz PGP. Exatamente. Se nós faz 8 PGP por ano, então nós já fizemos lá 216 PGP na história da raça. Vamos falar em termos de 200, né? 200. Cada vez uma falha, diminui. Isso. Mas essa média aí de 200, eu acho que não tem quem mais fez que vocês. O Plínio, a gente adotou... Até por causa do volume, né, doutor Eduardo? Por isso que fazia 8. Né? A PGP faz parte do nosso manejo lá, hoje em dia, sabe? E não tem dificuldade nenhuma. Eu costumo dizer que das melhores decisões da BCZ nos últimos anos, nas últimas décadas, foi a implantação da PGP a pasto. E eu lembro que eles tinham a PGP confinada. E a gente falou, vamos fazer a pasto. E simulamos, fizemos uma PGP a pasto com as regras da confinada em termos de duração e tudo isso, né? Adaptação. E segundo o Josaquiel me falou, isso ajudou muito a eles na decisão de implantar a PGP. Então ela foi muito legal e a gente adotou desde o início. Eu achei que a gente tinha sido o primeiro. Mas daí até conhecer o Olímpio. Isso. É isso que eu ia chegar nesse ponto, porque senão ele vai me escutar aqui e vai falar, não, Olímpio, você foi o primeiro, vamos falar. O Olímpio foi o primeiro. Foi uma das grandes histórias quando eu sentei lá pra conversar com ele. Eu preciso trazer o Olímpio aqui de qualquer jeito. Eu gosto demais dele. Eu acho que ali tem um berço de história. Uma vez, eu passei quase uma noite. Apaixonado. Passei quase a noite inteira sentado com ele lá em Denise, na porta da fazenda, tomando cerveja e escutando as histórias.
Aí você vai deixar pro Olímpio chegar. E é tipo assim, e outra coisa importante, porque das provas de ganho de peso, doutor, onde que eu quero chegar, que veio os grandes touros, né? Nós das centrais, quando ia na Mundo Novo, a gente queria saber quem que era os campeões das provas. Ou senão, quem que era os 5 melhores campeões da prova. Porque ali tava o animal diferenciado, né? Porque com tanto de dado que o senhor tem. Sem falar das outras coisas que se coleta na fazenda, né? As DEPs internas, assim, que vocês já coletam elas, eu acho que até antes de ter programa de avaliação. Que já coleta. A gente já fazia. Peso de bezerro, quando nasce, que tamanho, que cor, a mãe desmamou com quantos quilos. Isso eu sei porque a gente tem a DEP. O senhor já me mostrou, a gente, quando ia ver um touro para levar para central lá, a gente sabia, a gente navegava dentro dessas informações ricas, né? E bem detalhada e criteriosa. Porque uma coisa que vocês têm é critério de coleta de dados. Isso aí eu assino embaixo. E daí que veio os grandes touros, né, doutor? E aí, tipo assim, a gente tá aqui falando dos grandes genearcas, né? Que eu acho que é genearca. Né? Sem falar do mistério, né? Que foi usado muito, primeiramente, dentro do próprio rebanho, né? Que depois que foi abrir, que abriu mais... Se abriu, mas não abriu com força, onde foi, assim, o pontapé inicial, o chute na porta do Nelore, que foi o 1646, né? Eu acho que o 16 foi o grande... Mercado de Nelore, pum, eu sou o 16, prazer. Ele foi o outro ponto, assim, de inflexão, né, do trabalho da Como diz o doutor Arnaldo, ele mudou a bitola do Nelore, né? O doutor Arnaldo fala isso, que na época o 16 veio e mudou a bitola do Nelore. E ele foi, se não me engano, foi vice-campeão de uma prova interna que a gente fazia lá. Lá tinha leilão de bezerros e o doutor Cardoso falava, como é que esse pessoal vem no leilão, o pessoal boiadeiro mesmo, e fala, não, esse aqui era bezerro que vendia, esse aqui vai ser campeão, esse aqui vai pesar mais, não sei o quê. Ele falou, é assim? Então nós vamos fazer um concurso. Olha a sacada dele, né? Nós vamos fazer um concurso. Num ano, nós vamos deixar 10, eram 20 animais. Vocês vão dizer qual vai ser o mais pesado no ano que vem, no leilão do ano que vem. Eles vão ficar juntos recebendo, era uma suplementação à parte. Tudo no mesmo grupo contemporâneo. No mesmo grupo de manejo, todo mundo junto. São esses animais com as informações que a gente tem. E aí o pessoal começava a dar lance, né? Fazia as apostas. Na primeira vez, quem ganhou foi um menino que estava acompanhando o avô, qualquer coisa assim. Menininho, novo. Botou, achou bonitinho lá e botou. Depois teve moça que também estava acompanhando o namorado, o noivo. Enfim, os boiadeiros mesmo quase não acertavam. A ideia era essa. Então, esses concursos, a gente tinha todo esse controle, né, de ganho de peso dos animais. Legal. E o 1646 participou desse concurso. E ele se destacava também, ele era um touro manso e manso de cabresto. E isso ajudou bastante numa ocasião em que a BCZ e a Nelore do Brasil estavam promovendo um curso de julgamento de bovinos na Sociedade Rural em São Paulo. Certo. Em São Paulo. E aí o pessoal da BCZ... Isso o gado em Brotas. O gado estava em Brotas, E o pessoal da ACNB perguntou pra gente se poderia ter uma aula prática lá em Brotas, né? Que é mais ou menos perto de São Paulo, um rebanho assim, relativamente grande, tudo isso. Falei, não, pode sim. Bora. Falaram, só que eu vou precisar de 2 touros mansos de cabresto e que tenham, assim... um biotipo mais carniceiro. Diferentes, um diferente do outro. Tem. Aí eu falei, o Nicola, que estava na época, ele falou, não, tem, pode o pessoal vir aqui. E o Arnaldinho e o Bonilha estavam dando esse curso aqui. E foi em 1990 isso aí. Eles chegaram na fazenda, estava o 1646, que era manso, porque ele tinha coletado sêmen, ele era manso de cabresto também. E o 4442, que a gente chamava de Jaspion, também estava lá. E o Arnaldinho, diz ele, que depois que ele me contou isso, que ele olhou o touro e achou um touro diferente. Chamou a atenção dele. O doutor Arnaldo tem muito disso. Né? Deu um choque nele. Tem um feeling assim, muito forte nisso aí. Tem. E aí ele começou, quer dizer, aí ele foi para a Lagoa da Serra, para coletar, e ele começou a usar também esse touro. E até, posteriormente, nós vendemos esse touro para a Lagoa da Serra. Fez uma proposta de compra. Nós já tínhamos bastante sêmen dele, tínhamos bastante progênie dele, e uma coisa era Maná falar do touro. Sim. Outra coisa era a Lagoa da Serra falar do touro, né? Ela ia investir em propaganda. A gente comprava uns touros seus, você lembra? Comprava, é isso mesmo. Você brigava comigo ainda. Comprava barato, mas comprava.
Mas tem que ter isso, né, Plínio? Você tem que ver os Claro, outros cara. falarem também. Meu Né? pai amado. Aí você pega aí, vem aí, ó. Eu vou citar alguns nomes de uns touros aqui, e aí o senhor até pode me corrigir. 1646. Puf. Como diz O Arnaldo usou ele, né? E chutou a porta do Nelore. Pista, aí foi um negócio. Rambo. Veio forte. Usaram. Eu acho que o Rambo usaram tarde. Essa turma. Teve uma turma que acreditava mais. Você via, principalmente na Rondônia, doutor. Você via muita vaca Rambo e 1646. E eu acho que é um dos lugares que eu mais vi vaca 1646 aglomerada dentro do curral, assim, fechado, foi no Acre. Ah, no Acre. No Acre. Vi, assim, um curral cheio. O cara falava, isso aqui é tudo filho do 16. Quem? Formou muita base de Se eu não me engano, seu Shideu, eu acho que eles chamavam. Um japonês, senhorzinho, mas gente boníssima também. E fez muito. O 16 foi usado muito lá. E aí nós temos o grande Jamanta, né? Exatamente. Que virou também a chave no peso, né? Na performance de peso para fazer a produção. E um dos touros aí mais atuais, que esse eu tive o prazer de participar dessa história, e até posso falar um pouco mais também, que foi o campeão. Né? O campeão da Mundo Novo, que... O campeão da Mundo Novo, eu tenho uma história bacana com esse touro. Acho que às vezes o senhor você nem sabe. Eu fui na Mundo Novo fui eu e o Fabiano Araújo, na época, pra gente ver o Uno, Sei. que na nossa época o senhor tinha apelidado dele de cachorrão. Porque o Fabiano tinha ido lá nessa ultrassonografia de carcaça dele e tinha descoberto o Uno, o cachorrão, o Uno, que seja, que era um touro diferente. Nós fomos lá pra ver ele e o senhor, com o seu critério, e ele era um temperamento meio diferente, você falou, esse touro não fica aqui comigo. E o senhor, mandou o touro lá pro Olímpio. Lembra disso? O apelido do cachorrão foi ele que deu. É. E eu ainda fui atrás desse touro lá no Olímpio uma vez. Tem foto disso até hoje. Foi uma das primeiras... Foi no começo que eu fui atrás do Olímpio. Porque, tipo assim, eu queria aquele touro, porque ele era bonito, mas de uma performance muito forte, mas ficava com aquele rancinho pseudo. Eu falei, mas esse touro, o temperamento dele não é Lengruber. O senhor bate muito em cima disso de temperamento, né? Não é que bate muito em cima. Eu acho que isso é o critério muito forte. E isso é importante. Mas eu temoso, né? O Plínio é temoso. Eu quero esse touro, vou atrás desse touro. E fui lá ver ele no Olímpio. O Olímpio falou, Plínio, deixa nascer os primeiros produtos. Depois a gente vem ver aqui e tal. Só que já tinha nascido na sua fazenda. E me chega eu no leilão da Matinha, né? Revisando os touros lá, o senhor mandava os touros um dia antes do leilão, só no sábado, né? E eu olhando aquilo ali, vi lá o campeão, que ele não chamava campeão. Campeão nós demos o nome depois. Eu falei, rapaz, que boi bom, moço. Que é aquilo ali? Que é esse boi, rapaz? E o Lengruber no pedigree era muito número. É muito número, que vocês põem nome somente nos reservas, né? Isso. E eu vendo aquilo ali, rapaz, caramba, e esperando o Gustavo chegar pra esse leilão no sábado. O Morales, que era o nosso diretor, né? Nosso gerente de produto. Eu falei, cara, eu tenho que mostrar esse boi pro Gustavo, mas não vou dar alarme. E como eu ficava muito no leilão da Matinha, às vezes você ia nós a central, você desse um alarme ali, você não comprava o touro, né? Ou senão o preço ia lá em cima. Central o quê? Então você... No Mineirinho ali, caladinho, olhava e vai, rapaz, tipo assim, eu me desesperei nesse boi. Falei, caralho, eu quero esse boi pra nós, esse boi nós vamos comprar ele. Chamei o Olímpio. Falei, Olímpio, catei no bracinho dele caladinho aqui, falei, Olímpio, vamos ali pra você ver um boi ali. Eu confio. Vamos ali pra você ver um boi da Mundo Novo ali que o doutor Eduardo vai vender e eu vou comprar esse boi baratinho. Ai, comprar esse boi baratinho. Falou, tá bom, vamos lá. Mostrou o campeão, o Olímpio falou, uai, Plínio, você não tá conhecendo de gado mais não? Eu falei, mas por quê? Esse aí é o filho do cachorrão, rapaz. Você não tinha notado ainda? Não. Porque falava tanto cachorrão, e a gente não sabia que o número dele, ele tinha um número. O cachorrão era um apelido, não era um nome dado, igual foi dado o campeão, foi dado o Jamanta, foi dado o Bacana. E
Eu falei, cara, eu não acredito que esse filho... Não, mas falei, ele é o touro. E é bom, eu vou tentar comprar ele. O Olímpio falou, meu pai. Falei, Olímpio, caladinho. Falei, Olímpio, mas você vai comprar o touro? Ele falou, eu vou tentar, né? Vamos ver que a gente vai dar conta. Esse leilão daqui da Matinha é muito caro. Às vezes o touro passa batida aí, nós damos um empurrão nele. Eu falei, tá bom, faz. Pensei comigo, vai lá, você vai comprar ele. Esperei o Gustavo chegar, falei, Gustavo, não vamos comprar esse touro. Ele, não, calma, rapaz, você tá acelerado demais. Eu falei, não tem que comprar esse touro, esse aqui é o filho do boi tal que eu fui ver, que esse boi, o pai dele, eu já andei lá, já fui lá no Mato Grosso atrás desse boi aqui, desse campeão aqui. Só que nessa, rapaz, eu tava achando que eu tava esperto. Já a turma da alta também já tava mais esperta do que nós. Então, tipo assim, já tinha montado um complô atrás desse touro pro leilão. Assim, um movimento atrás... E aí, querendo um leilão, é engraçado que às vezes você quer comprar meio no jeito, você fica caladinho, né? É lógico. Quanto mais alerta você dá, pior... Dá mais mineirinho, né? Dá mais mineirinho. E ali dentro do núcleo dos mineiros ali, né? Rapaz, me entrou esse touro, acho que foi o recordista do ano dentro do leilão, né? Virou uma brigaiada de lance, aí eu deixava essa parte da grana mais com o Gustavo, né? Falei, Gustavo, pode comprar que nós dá um jeito de vender. Mas como? Falei, pode comprar. E o Gustavo, muito habilidoso nessa situação, já foi juntando condomínio, juntou mais um. Sei que na hora que bateu o martelo, apareceu mais uns 5, 6. Era. Pra comprar o touro, pra ficar sócio, doutor Júlio Bernardes... E mais uma turmona, Jairinho. Falei, meu pai... Eu falei, Gustavo, mas não ia comprar a metade do touro? Acabou que nós ficou... Nós que eu falo assim, ABS, né? Tinha ficado com 10%, dividido um tanto lá. Foi um monte de gente. Foi um tanto de gente, acho que foi 8 condôminos. No touro, mas compramos o touro e tipo assim, eu acho que daquela época pra cá, eu não sei muito bem, assim, ainda não tava no auge das grandes vendas de touro, assim, pesada. E se eu não me engano, foi uma das primeiras por genética, tá? Não foi a primeira. Que aí o negócio explodiu. E interessante... E aí que a gente fala assim, tá na central, você vai buscar tal, mas também às vezes você passa batido, né? E desperdiça. Isso acontece mesmo, é difícil você descobrir tudo, né? E eu tenho um caso interessante, que eu acho que eu não contei isso aqui, eu acho que o doutor Luciano que sabe disso, que ele tava comigo. E eu tava magoado com esse negócio de ter, porque eu não queria perder o campeão. Porque 1 ano atrás eu tinha perdido o Bacana. Porque o Bacana era do Fabiano, ele comprou do senhor na fazenda. E ele tava na fazenda, se eu não me engano, do sogro do Fabiano ou do pai do Fabiano. E ele veio fazer uma estação de monta na Matinha. Entendi. E o Borges me chamou, falou, ô Plínio, vem cá pra você ver um touro aqui que o Fabiano tá aprontando aqui. Ele de vez em quando descobre umas coisas. Eu fui lá e vi o Bacana. Não sei o que eu tinha no dia, que não me encantei com o Bacana, assim, sabe? Não chamou minha atenção, às vezes não tava preparado, sei lá, até uns dias que dentro dá uns brancos. E liguei pro Gustavo, o Gustavo falou, você foi lá ver o boi do Borges com o Luciano? Eu falei, fui. E aí, falei, cara, Lengruber, acho que não tá no momento, nós estamos com o Bitelo DS aí voando, vendendo pra caramba, na central nossa a gente era bem, a gente não saía contratando tudo, a gente contratava bem um perfil diferente. Bem perfil diferente, bem pincelado, até para dar mais retorno pros clientes, dono de touro, né? Para não ficar inchando a central era menor na época. E deixei passar batida. Rapaz, esse boi foi pra Lagoa. Esse boi vendeu. A gente vendeu ele pro Fabiano. Esse boi vendeu sêmio absurdo. Não vendeu? Fiquei chupando dedo no outro dia. Acho que depois do Jamanta talvez tenha sido o que mais vendeu. Justamente. Eu não tenho esse levantamento, porque ele já não era nosso. A ideia de vender esse touro pro Fabiano, Plínio, eu lembro direitinho. O Fabiano era amigo nosso e circulava muito em fazenda de produção e tudo isso. E a gente já tinha sêmen dele também. E o Bacana não dava o tipo Lengruber que a gente gosta. Dava carcaça, que era o forte dele mesmo, né? Mas não dava o tipo Lengruber. A gente quer preservar um pouquinho essa caracterização da linhagem Lengruber. Um pouquinho diferente do Nelore ideal, vamos dizer, né? Então... E o Fabiano era amigo da gente, ele se interessou e a gente acabou cedendo para ele. E ele começou a divulgar, quer dizer, cumpriu aquilo que a gente estava pensando, né? No 16 foi parecido, quando a gente vendeu para Lagoa era a mesma coisa, né? O comprador vai investir no animal e a gente vai junto. E o campeão foi a mesma coisa. O campeão foi a mesma coisa, mas o problema no campeão, a pessoa pode falar, mas vocês liberaram o melhor touro que tinha. Tinha um irmão próprio do campeão,
que era melhor do que ele, pelo menos tinha sido melhor na prova de ganho de peso, né? Então, na parte Mas o campeão põe o nome de campeão porque foi campeão de prova de ganho de peso, certo? Mas não é só isso, né? A gente apelidou ele por esse nome até por causa disso. Não, ele é o campeão da prova de ganho de peso, vamos botar o nome de campeão. E pegou, né? E esse outro filho do Uno também acabou ficando na fazenda. Mas aí quis o destino que ele morresse. Eu acho que ele cobriu algumas novilhas e teve acidente lá, não sei se foi cobra, o que foi, brigou e acabou morrendo. Aí ficamos sem o campeão e sem o irmão próprio, o irmão dele, né? Irmão próprio não, meio-irmão. Mas aí tem sêmen, tudo isso, e a gente não vendeu totalmente o campeão, né? Então a gente continuou usando ele e o problema é que ele morreu prematuramente, morreu. Né? Mas às vezes isso aí ajuda a valorizar um pouco o animal também. Mas não é que ajuda, mas sim, a gente podia ter usado mais, né? Igual, assim, E o campeão, doutor Eduardo, eu acho que ele mostrou pro mercado também, ele e o 9707, né? Que o bisavô dele, se eu não me engano, né? Um pouco da linhagem Banguê, né? O senhor pôde resgatar mais e resgatar mais a linhagem Banguê e eu acho que, assim, apresentar pro mercado, eu acho que quem virou essa chave dessa apresentação pro mercado das linhagens dentro foi o Tango, o Banguê virando no leite, né? Eu lembro que o 9707, na verdade nem o Banguê, eu acho que foi o 9707 virando no leite, que, se eu não me engano, o 9707 foi líder do sumário da NCP, uma época de leite maternal, né? E aí a turma começou a buscar isso até por um próprio refrescamento de sangue. Era um touro difícil de usar, assim, complicado, tinha que acertar muito bem no acasalamento. Ele não era carnudo, né? Ele não tinha carcaça muito boa. Ele era musculatura bem plana, mais voltado pra linhagem materna mesmo, assim, maternal forte, né? Uma orelha mais pendulosa e tal. Ele era bem o tipo Lengruber, que o senhor gosta muito de falar isso, né? E o bacana é que foi virando a chave. E o campeão ajudou muito a falar assim, aqui é a linhagem Banguê. Nós temos a linhagem do Jamanta, que é Tango, certo? Me corrija se eu estiver errado. E nós temos aqui a linhagem do campeão que vai no Banguê. O Jamanta é fechado também, isso mesmo. Tango duas vezes. Os dois. Tá vendo? Eu não esqueço não, Bianca. E o campeão era um touro bonito também, né? Foi aceito pra pista e tudo isso. Então hoje, doutor Eduardo, você vai comprar a semente do campeão hoje, é 3, 4 conto, cara. Tá muito caro. Quase não tem, né? Morreu cedo e tá usando, e tá usando nas grandes vacas hoje. É isso mesmo. Hoje tá usando nas grandes vacas hoje o sêmen do campeão. Ele nos ajuda a manter a linhagem Lengruber, assim, uma certa evidência, já que por avaliação genética, né, como as DEPs, a gente não tá galgando as primeiras páginas dos sumários. Mas esse era um outro ponto que eu ainda vou tocar no assunto com o senhor sobre essas avaliações genéticas, mas eu queria deixar um pouco aberto pro senhor aqui agora, que nós paramos aqui no campeão. O que veio de lá pra cá? O que nós temos de novo aí no mercado? Eu sei que depois do campeão tem o general, o coronel, mas também, assim, essa safra nova. Tem alguns animais, por exemplo, na Genex tem 2 ou 3 animais interessantes, na Lagoa tem alguns também. E vindo mais na que linhagem? No moderno maternal? Hoje em dia tá tudo meio misturado, sabe, Plínio? Antigamente eu lembro que tinha uma orientação da gente, no tempo de brotas, ainda manter as famílias separadas. Segmentações, assim. Aí começa a cruzar uma com a outra. E hoje em dia, então, tá essa, vamos dizer, você olha o pedigree, tem de todos os sangues. A gente, em geral, fala assim, o que predomina mais, né? Eu olho muito o pedigree e vejo, não, esse aqui tem mais Tango, esse aqui tem mais Banguê, ou mais 1646, mas se você olhar, tem tudo, tem todos os sangues. E vem coisa boa aí. Tem alguns touros interessantes, o Carajá é um touro interessante, que esse eu vi. Genex, é um touro escuro, carcaçudo, né? Um pouco mais alto. Tem um da alta lá, que é o 14 que o senhor vendeu pro pessoal do Paraguai. Como é que ele chama? O 1647. 1647. É um touro muito interessante também. Grosso, esse fumaça, vai bem pra linhagem, acho que vai pra linhagem do Banguê também, né? É do pessoal grosso, da Goia, né? Da Goia, é. E nós usamos ele, foi muito bem lá em casa também, tá deixando uma progênie muito interessante. O Pacu também é um touro interessante, mais precoce, um pouco mais moderno, para quem gosta. O Raí vem bombando também. O Raí foi uma surpresa muito agradável pra gente. Ele tem vendido muito bem, apesar de ter aquele umbigo, né, mais comprido, bem conformado, mas mais comprido. Mas dá bonito, hein? E fácil de corrigir. O pessoal que usa o Raí fala, não, umbigo, você põe em vaca que não tem umbigo, ele corrige na hora, não tem problema nenhum. Outro dia eu falei até pro pessoal que perguntou pra mim lá do Mato Grosso, e eu falei, não, ele tá com medo por causa do umbigo do Raí. Não, pode usar, porque o pessoal aqui em casa mesmo não teve muito problema. E o pessoal que usa ele em outras linhagens procura vacas com umbigo um pouco mais recolhido e ele não transmite aquilo.
Então, Rapaz, ele transmite aquela caracterização Ele dele, dá costela demais, carcaça, ele dá um gado costela. bonito demais. Pouco chifre, bonito, um gado bonito, ele é isso aí. Ele mostra que o Lengruber tem carcaça boa também, né, Plínio? Pô, Que é uma mas é coisa que antiga. temos. O Lengruber, assim, pra mim, doutor Eduardo, o Lengruber, de novo, assim, tô muito repetitivo nisso, mas é porque eu gosto. Pra mim, sortando aqui, eu fico muito feliz, porque eu gosto de falar do que eu uso, né? Sim, eu tenho uma fazenda que a gente sabe, há vários anos que eu presto serviço pra uma fazenda que eu gosto, que é na Bahia, e assim, todo ano eu puxo um boi Lengruber pra me usar. Por quê? Legal. Por que disso? Ah, mas às vezes não tem escala. Não, mas 30, 50 doses eu uso. Porque eu gosto de segurar essa linhagem. E eu gosto de usar ela na heterose. Pra mim ela funciona bem. Funciona bem. É a nossa, assim, eu a nossa gosto... proposta é essa, né? E, Da heterose. cara, eu tenho muita vaca bitela, tenho muita vaca campeão, tenho muita vaca rambo lá pra trás, mas já tá lá pra trás. E vou pegar essa cola sua desse ano. O último touro que eu usei lá foi o Pelé. Que eu fui conhecer ele lá no Marcelo Estranho. No Marcelo, é. Que eu vi uma produção do Pelé, me apaixonei. Um touro, assim... Touro interessante também. Interessantíssimo. Muito Me dá um gado carcaçudo, né? manso. É. Manso. E eu gostei. Doutor, vamos falar num ponto aqui que a gente sempre discute isso entre eu, você. O senhor tem, como diz outros, suas dores, mas assim, eu não concordo. Nós vamos divulgar, falar um pouco disso aqui, que é os programas de avaliação, né? O senhor ainda brincava comigo, falou, Plínio, esse povo aí agora só quer avaliação, tal. Mas eu acho que a gente tem que buscar equilíbrio. Tanto é que o senhor tá fazendo um programa de avaliação hoje, né? Não sei se já tem o da Fazenda interno muito forte, há muito tempo, é. feito pelo Bento, pela Pirassununga, não é? Se não me engano. Exatamente. Desde 95 a gente tem esse convênio com eles. E hoje o senhor tá fazendo outro programa também. A gente tá participando da NCP e estamos participando da BCZ também. Do PMGZ. PMGZ da BCZ. E o gado, doutor, ele vem performando bem. O senhor às vezes tem assim, mas eu sei que vem performando bem. E outra, ele não dá abacada. Não é um gado do top 01, Plínio. Justo. Então, nas primeiras páginas de sumário, que tem até top 05, 06, a gente está fora. Acho que eu estava vendo hoje no sumário novo da NCP, o melhor que nós temos é top 2%. Não tenho mais que isso. Algumas características que são interessantes nossa. A longevidade, por exemplo, é um negócio que a gente fala há muito tempo. O Bosman teve conosco em 1982 e deixou a nossa filosofia de seleção mais ou menos ordenada. E falava muito isso aí. Deixa as velhinhas aí, se elas estão te dando um bezerro. Claro, tá parindo. Tá parindo, você sabe o que ela produz. Ela vai dar um pouco menos de leite pela idade, então o bezerro vai sair, mas não é genético, isso é biológico. Idade. Só, é a idade dela. Você vai trocar por uma novilha que tem probabilidade de ser melhoradora, mas você pode pôr uma novilha melhor na que deu vazia, ou na que é ruim de leite, ou que é brava, não cuida bem da cria. Quer dizer, você tem outros critérios para descartar uma vaca que não seja só a idade. Então, e longevidade, isso a gente fala há muito tempo. Agora veio a ser importante nos sumários, né? Na ponderação das fórmulas, a longevidade doutor tem participado Eduardo, bastante. por que eu te falo assim? Eu acho que tem muita gente que olha, assim, opinião minha, tá? Muita gente que olha o sumário errado. Uhum. Não tem que ir lá no índice final. Cada rebanho tem sua particularidade. O Brasil é muito grande, igual você falou, e a pecuária nossa muda muito. Então, tipo assim, às vezes o que eu tô precisando na minha fazenda na Bahia não é a mesma coisa que eu tô precisando na minha fazenda no Pará. Pois é, mas as DEPs, elas são uma ferramenta super importante. Sim, né? mas é que eu falo o seguinte... Cada um faz o seu índice, o ideal seria isso. Mas é que eu falo o seguinte, assim... Não tô querendo ser polêmico, não, pelo amor de Deus. Mas é, tipo assim... Eu acho que... O Lengruber... Às vezes ele não tem um índice final forte, mas ele tem a meiuca ali que a gente fala, as DEPs que a gente precisa dela com muita força. A gente tem touros bons Lengruber para leite. Às vezes pode pecar um pouquinho na avaliação, mas tem touro para longevidade. Então, tipo assim, tem que usar. Eu sou usuário de linhagem Lengruber e eu falo isso pra todo mundo, gente, não custa, dá uma pingadinha lá. O Plínio, a gente fica muito assim... tem muito critério na qualidade da informação. Justo. Então, a formação dos grupos... O pessoal fala grupo de contemporâneo, mas eu sou mais... A gente é mais detalhista. É grupo de manejo. Quem tá junto? O professor Bento chama de... Você dá a mesma oportunidade pros animais. Pra todo mundo. Pra todo mundo. Pra nós é uma religião isso aí. Até o acasalamento nosso obedece isso aí. A gente põe um touro nas vacas que pariram, tem dado o número de bezerros machos e que estão num pasto lá. Não é acasalamento individualizado nesse caso, entendeu? Então,
isso gera uma qualidade de informação muito boa. E os grupos não se interligam, entendeu? Até eu ranquear os animais em função do lote que ele está, né? A média do lote é 100, aí eu ranqueio cada um 110, 108, 93, 84, isso sempre em relação ao 100 seria a média. Aí sim eu consigo misturar todo mundo, porque eu já eliminei o fator ambiental aí nesse caso, né? E eu tenho certeza, e os professores já me confirmaram isso, que a influência ambiental, no nosso caso, que é um gado... Não, na fazenda, você sabe como é que é, né? Sei. Esse ano, principalmente... Lá é a fazenda como ela, a vida como ela é. É o que a gente quer, Isso. né? Adaptação ao ambiente. Então, os números absolutos nossos são fracos. Como a gente tem pouca ligação genética nos programas, já foi maior, mas hoje está bem menor, vale muito, na minha opinião, no meu ponto de vista, vale muito no cálculo da DEP os desempenhos que ele tem lá na fazenda, que são deficientes em relação à média do pessoal aí. Sim. E a gente forma um grupo de manejo muito bem montadinho. Então, eu acho que isso talvez esteja prejudicando um pouquinho as avaliações genéticas da fazenda, além da gente não ter filosofia e não ter a opção de correr no mercado e pegar animais top 01 para trazer, melhorar um pouco os nossos índices, né? Porque a gente quer ficar fechado. Claro, esse é um dos pontos que ainda tem que tocar nesse assunto. Mas olha aqui, o senhor tá falando... Plínio, às vezes não tá pra DEP, não sei o quê. Beleza, mas vamos lá. Eu acompanho o senhor em leilão faz tempo. E todo ano os seus leilões são um melhor do que o outro. Concorda? Tá certo? Tô certo? E cada ano que passa, todo ano vem melhorando. Não, falando preço, tá? Média, preço, tal. E aí eu observo muito, que eu sou um cara muito observador, que sorteia um índice de recompra altíssimo. Isso é verdade. Altíssimo. E liquidez também, né? Justo. Plínio, a gente vende tudo, não tem Não tem, eu conheço. Eu sei. E eu sei até da confusão do 14 parcela, que nós ficamos... Até o Flávio Gordo já me mandou uma mensagem aqui, falou assim, aperta ele na 14 parcela. Abraço, Gordo. Tá boa, se quiser que eu... não vou deixar não, que eu já sei ela, depois de conta. Mas tipo assim, por que eu tô falando isso? Da recompra. Porque dá certo. A linhagem Lengruber, ela entrega lá na frente. Entendeu? Ela entrega lá na frente, porque você tem a recompra. Você não vai ter recompra de negro que não gostou do gado, doutor. Plínio, e não tem jeito. O primeiro item que o Bosman nos ensinou é adaptação ao ambiente. Por isso que a gente venera muito, né, as recomendações dele. Então, o nosso gado tem ido... E se você tratar bem, ele responde também. Muito. Né? É o contrário. O gado muito tratado vai pro campo, ele, né, na condição pior, ele dá uma definhada boa. Mas demora, às vezes, para recuperar. Mas a grande explosão do Lengruber é quando chega na fazenda um cara que trata um pouquinho mais ou tem uma forragem maior, com mais abundância. Verdade. Não é porque você não tem. É que sua fazenda é grande, mas ela tem muito gado. Às vezes o senhor não tem espaço físico para fazer aquilo ali. A situação seca está se acentuando, né, Plínio? Nós estamos com a proposta de diminuir um pouco a lotação na fazenda, porque eu não quero tratar o gado. Justo. E outra, não é... Bom, todo mundo sabe isso aí, não é folclore. Vai tirar a vaca para comprar lá na fazenda sua. Não tira. Agora, esse ano acho que faz uns 2 anos que o senhor tá fazendo um leilão de fêmea conosco aqui no canal. Isso. E a gente ficou um tempão sem vender fêmea. E nós estamos com uma programação também de vender um pouco mais por causa da redução de rebanho, só por isso. Boa. Né, Plínio? Temos data para ano que vem já para conversar. Vai ser muito boa. Ô, doutor Eduardo, chegando nossos finalmente aqui, só para... Eu queria fazer uma última pergunta pro senhor, que muita gente sabe, mas eu sei que às vezes tem, e um pouco assim de... o Nelore Lengruber, Fazenda Mundo Novo. A Fazenda Mundo Novo, Nelore Lengruber, vamos lá. O senhor ainda... Ou já abriu o rebanho? Ou chega a abrir, até para próprio testar? Ou não? Ou tá só fechado mesmo? Plínio, fizemos no passado, a gente escolheu um pouco, né? Fizemos um pouco com o gado baiano. Certo. Fizemos um pouco com o gado da Bom Sucesso e um pouco com o IZ. Mas isso no passado. Mas muito pouco. Bem pouco, e nunca ficamos com machos. Né? Os animais se destacam, porque tem um choque de sangue, Sim. né? Quando ficava com essa genética externa, era sempre do lado feminino. Então não tinha grande influência no rebanho nosso em termos de carga Mas sanguínea. se usava, né, para dar o teste, até para comparativo. Para comparativo, isso. Uma coisa isso. mais interna do senhor. Depois a gente vai ficando velho, vai ficando cheio das baldas, né? Das manias. Aí Bardoso. paramos com isso aí também.
Mas há 2 anos atrás, Plínio, eu fiz uma aposta até com o Daniel lá. Falei, Daniel, vamos usar o que está na moda hoje, que é o REM, né? Genética aditiva. Primeiro, para ver o que acontece do choque de sangue do Len-Gruber com genética aditiva, que é o top de avaliação genética, né? Mas é terminal. Nós vamos vender machos e fêmeas. Certo. E dito e feito, nós estamos com alguns animais lá. Nós vamos vender agora no leilão, no começo agora de março, se não me engano. E depois no nosso leilão também vão colocar os machos e as fêmeas. E as fêmeas todas. Não vai ficar nada na fazenda. Então, nem as fêmeas, para trazer alguma coisa de outros rebanhos, a gente está segurando. Mas se eu te conheço, você fez um trabalho científico disso aí, já deu uma estudadinha nisso aí, se deu certo, se não deu, fez os comparativinhos ali, né? Comparando com a média, houve esse efeito da heterose, sim. Conseguiu medir esse efeito? Eu tenho pelo desempenho próprio deles lá, que a gente tem muita prova de ganho de peso, tem as pesagens, as idades padrão nos grupos de manejo. Então, a gente notou que existe realmente... E eu estava curioso de saber isso, até porque a gente fala um negócio sem saber lá no finalmente como é que justamente. Então, a gente pode garantir que existe essa heterose. Existe esse choque de sangue. E é bom que vocês fazem, porque a gente faz aqui dentro... A gente faz. Quando eu falo assim, a gente faz, nós, Len-Gruber, faz aqui dentro também para mostrar pro mercado que não é, nós somos fechados, que não faz nada, não entra outra linhagem. Não. A gente faz os nossos testes... Põe a mão no fogo, né? Isso, até para fazer o comparativo, até para melhorar para o cliente final que o senhor vende touro. Isso. Querendo ou não, você vive de venda de touro. E pensei até numa coisa, a gente vende o animal puro nosso para a pessoa fazer o meio sangue. Quer dizer, ele vai perder um certo tempo até ele ter o meio sangue. Porque a gente quer vender o meio sangue pronto. Então nós vamos ganhar uma geração. Né? A pessoa que comprar já tem o animal pronto para cobrir ou para tirar sêmen, enfim, fazer o que ele quiser. Ele não precisa botar na vacada e depois... ver o que vai fazer com o meio sangue. A gente já quer fornecer ele pronto. Ô, doutor Eduardo, nós vamos chegando nessa reta final nossa aqui. Eu acho que se deixar aqui, nós vamos até amanhã cedo. Agora que tá ficando gostoso, eu te aperto mais, se quiser. Tem muita coisa aqui. Mas, assim, eu fico muito feliz de novo o senhor estar aqui. Você sabe o tanto que eu admiro o trabalho de vocês. Estou um pouco ausente, mas meus trabalhos aqui de São Paulo, nessa mexida do leilão, assim, não tá deixando eu ir. Eu faço a minha visita anual lá na sua casa pra gente falar do nosso leilão. Até na pandemia fui, depois esse ano ainda não consegui ir, até por outros problemas que eu tava tendo familiares e coisa e tal, não vem ao caso. E falei pro senhor que não conseguia ir, mas a gente se acertou no telefone e tal. Muito feliz de o senhor estar aqui no Canal Rural. O senhor é um cliente nosso de bastante tempo aqui no canal. Nós gostamos muito da presença de vocês aqui. A gente fique sabendo que vocês é uma das nossos esteio aqui dentro do Canal Rural. A gente, tanto eu quanto o Júlio, tem uma admiração muito grande pela linhagem, pela fazenda, pelo trabalho, pela história vinda do seu pai, dos seus irmãos, dos seus sobrinhos, que eu conheço o Ferzinho, acho assim, dos seus funcionários. Daniel é um cara que eu gosto muito, o senhor sabe disso, é um cara que eu respeito bastante. Vestiu a camisa, né, Plínio? Vestiu a camisa, quero trazer ele aqui, porque ele tem muita história bacana. O Daniel é um cara sabe demais, entendeu? E, assim, eu queria deixar pro senhor os meus agradecimentos aqui. Queria que deixasse o microfone aberto pro senhor também, e o senhor fazer um convite para quem quiser, onde ir, onde visitar. Eu sei que o senhor adora receber gente lá e recebe muito bem. E aí eu falo no meu nome assim, vá na Mundo Novo fazer uma visita. Você vai conhecer um gado diferente do que muita coisa por aí. Você vai ver uma pecuária sustentável, né, doutor Eduardo? Uma pecuária real. Não que as outras não sejam, mas assim, ó, a gente brinca muito que lá na Mundo Novo é a vida como ela é. Né? Coxo lá no chão, o Plínio, que a gente nota, por exemplo... cortada, o gado bebe água na vasca, no corgo. Agora que deu uma melhoradinha, parece que deu uma melhoradinha. Poça d'água agora, porque não voltou as águas. Tá chovendo lá. Eu já cheguei em fase lá na fazenda que tava os pastos tudo aberto, o gado andando, uma seca monstra, né, doutor? Então fica o convite pro senhor, fazer o convite pra turma aqui antes de eu fazer esse encerramento. E de novo agradecer bastante sua vinda aqui no LanceCast. É importante para nós ter você aqui conosco, de estar abrindo o nosso
senhor, depois que eu apresentei o primeiro que fui entrevistado, o senhor é o segundo o entrevistado nosso. Vai vir bastante gente interessante. Espero que o senhor tenha gostado da conversa. Acho que tem muita coisa aqui pra gente falar, mas assim, até pra segurar a audiência do podcast é importante a gente ter um limite de horário. Que depois a gente volta aqui enquanto eu já tenho na pauta aqui daqui pra frente. Muito obrigado, Plínio. Eu estou muito feliz de estar aqui com você. Eu acho que a sua aquisição, né, o seu passe aqui no Canal Rural foi uma coisa muito importante. Então, Obrigado. Trouxe a pecuária aqui para dentro. A pecuária, né, você conhece pecuária como poucos. Isso é muito importante, porque o Canal Rural trabalha para a pecuária, basicamente. Justamente, né? Então, a Deus. A gente fica tranquilo aqui, sossegado, quando tem esse contato com você, que a gente sabe que o canal vai crescer muito com a sua presença aqui. Então, a gente ficou muito feliz de estar aqui. Pena que o tempo é curto, né? A gente podia passar a noite toda conversando. E vai longe aqui. Mas estamos à disposição depois para continuar essa conversa. A hora que você quiser, convido o Daniel. O Daniel pegou muito o jeito do gado e a gente fica muito sossegado com relação a isso, porque tem alguém que vai... Daniel, é bom que eu vou nas partes mais polêmicas. A gente vai ficando eirado, né? Então alguém tem que dar sequência aí nesses trabalhos. E ele pegou muita ideia da gente e dá muita tranquilidade em relação a isso. Os leilões esse ano foi tudo ok? Tudo tranquilo? Foi bem? Tá um ano difícil, né, Plínio? Não é um ano igual ao ano passado. Repetiu o que aconteceu no ano anterior, né? No ano em 2021 foi um resultado bom e foi o que aconteceu. É um grande passo, tá? Um grande passo com liquidez total, isso é que é importante, né? E a gente trabalha muito em buscar a adaptação do animal às condições, né, da pecuária brasileira, que eu acho que a vaca vai para os lugares cada vez piores, porque com a integração lavoura-pecuária não vai ser a vaca que vai na integração. Não. A vaca vai lá pro pasto morro, ruim, né? vai pro morro, vai pro brejo, ela vai ficar, né? Vai ficar cada vez mais, assim, tem que ser cada vez mais adaptada a condições mais pobres, né? De manejo e tudo isso. Ela tem que ser cada vez mais rústica. Então... E aí o Nelore dá de braçada, né, doutor? A gente quer ter essa genética para essa condição, né? Que eu costumo dizer, a gente quer um ruminante que rumina, né? Então, o gado tem que estar... Nós temos que aproveitar as duas grandes vantagens da pecuária no Brasil, né? Que é a fotossíntese, são os dois milagres da natureza que a gente não consegue... O homem nunca sintetizou, então são milagres, por enquanto. Que é a fotossíntese e a ruminação. E o Brasil sabe explorar isso como ninguém no mundo, né? Em uma escala fantástica. E a gente quer estar dentro desse contexto, quer, na medida do possível, colaborar com essa realidade, para que as pessoas ganhem dinheiro com isso, né? E que consigam satisfazer a fome através da melhor proteína que existe, a melhor fonte de proteína e nutrientes, que é a carne vermelha, né, Plínio? Então, foi super legal. Estou à sua disposição quando quiser de novo. Você chama, vem correndo, que nem eu vim hoje. Não, e aí mais perto do nosso leilão a gente vai chegar, voltar para falar desse gado, para falar dos leilões mais para frente. O ano que vem, nosso leilão já está reservado na última semana do mês de julho. Isso. Né? Vemos novidade aí, vai aumentar um pouco mais os leilões. Eduardo, para visitar Mundo Novo, como é que faz? Eu costumo dizer, Plínio, a Mundo Novo a gente não faz um evento, assim, um dia de campo formal, né? Todo dia. O dia de campo da Mundo Novo dura 365 dias. Então, a hora que as pessoas quiserem comparecer na fazenda, quiserem discutir conosco, né, o trabalho de seleção, quiserem ver o gado, ver como é que a gente trabalha lá, nos dá, assim, palpites, que é muito importante, saber a demanda, como é, o que as pessoas precisam, né? Nós vamos estar colocando aqui embaixo aqui o Instagram do arroba da Fazenda Mundo Novo, até para quem quiser marcar uma visita, lá tem os telefones, tem os dados, tudo. Tem a localização também, tem a localização, internet, tudo. Então vai ser um prazer receber qualquer pessoa que tiver interesse, basta ligar, basta entrar em contato. Eu faço questão de receber, eu estando lá, a gente recebe. É uma aula. Não escondemos nada, a gente mostra a realidade como ela é, né? A verdade, como ela é, né? E vá com tempo. É isso que eu falo pra todo mundo. Quer ir no Mundo Novo? Vai com o tempo. Não se levar o talão de cheque, melhor ainda, né, Plínio? Lá faz uns negocinhos, né? Apesar de já estar tá muito tempo no Uberaba, já virou mineirinho, já de tudo, já. Gente, nós vamos chegando no final. Queria deixar um grande abraço para todos que estão nos ouvindo pelo Spotify, no Lancecast. Também que estão nos assistindo pelo YouTube do Lance Rural. É só um começo. A gente está, assim, dando um pontapé inicial, tem muita coisa boa chegando por aí. Siga nós nas redes sociais, vá lá no Instagram do Lance Rural, vá no TikTok do Lance Rural,
no Facebook do Lance Rural, no site do Lance Rural. Lá tem tudo dos nossos leilões, tem todas as transmissões. Baixa o aplicativo do Lance Rural, também que a gente vai direcionar esse podcast também com vídeo dentro do aplicativo do Lance Rural. E entre no nosso YouTube, vou falar igual aqueles blogueirinhos lá. Vai lá, clica no botãozinho da sininho, dá um like, direciona, passa para Ajuda a gente, né? Passa para frente, vamos fazer esse negócio movimentar. Muito obrigado a todos. Eduardo, de novo, muito obrigado. Espero que tenham gostado desse bate-papo aqui, que vem mais coisa boa por aí. Fica com Deus. E é nóis pra frente e vamos com tudo. Um abraço.